sétimo dia, sétimo e último dia, falando sobre antepassados, compartilhando, orando junto. E se você acompanhou essa jornada até esse momento, eu tenho certeza que você foi tão impactado quanto eu por aquilo que Deus falou. E eu digo Deus falou porque quem são os pregadores da palavra? Os pregadores, as pessoas que falam de Deus, as pessoas que pregam, que anunciam o Evangelho de Jesus ou a palavra de Deus, elas são apenas uma voz. João Batista estava lá no deserto quando Jesus começa o seu ministério, e Jesus foi lá, procurou João Batista para ser batizado por ele. Mas aí o texto começa a contar a história de João Batista. Cada um dos evangelhos conta, mas a história que o evangelho de João narra sobre João Batista é muito interessante. E ele diz o seguinte: ele diz que João estava ali no deserto, e ali naquele local, os judeus enviaram pessoas para perguntam para ele quem ele é. E a resposta de João foi: olha, eu não sou alguém famoso, eu não sou um dos profetas antigos de Israel, conforme as profecias anunciam que eles voltariam. Eu sou uma voz do que clama no deserto: prepare o caminho do Senhor. Apenas uma voz. Eu não sou um nome, eu não tenho um nome, eu não carrego um nome, eu não carrego um outdoor atrás de mim, uma placa. Eu não carrego estruturas lindas e maravilhosas de uma igreja super conhecida, famosa. Eu sou apenas uma voz. E se você acompanhou todas as mensagens, você com certeza deve ter ouvido mesmo que eu tenha falado. As coisas que eu falei não estavam no script, não estavam planejadas, mas foram coisas que o Espírito Santo foi gerando à medida em que eu ia comunicando e falando da palavra. Ele ia gerando em mim aquilo, e eu mesmo me impressionava com algumas coisas, porque notavelmente algumas coisas impactavam a mim mesmo. E aí quando eu reouvia os áudios, eu falava: nossa, porque eram coisas extraordinárias que vinham pelo Espírito de Deus, comunicadas por algo interior de Deus em mim, e não por mim, pela minha própria sabedoria, pela minha própria eloquência, porque eu com a minha eloquência, com a minha sabedoria, com o meu jeito de falar, não sou nada sem o poder do Espírito Santo. E nós chegamos aqui nesse sétimo dia, depois de todas essas semanas, e navegando por diversos temas, começamos a falar sobre uma nova história para além daquilo que foi construído com seus antepassados. Então nós nos movemos para o entendimento de que não existe apenas uma nova história, mas você não precisa carregar o mesmo comportamento, as mesmas atitudes, o mesmo caráter, mas que Deus tem um caráter novo, uma atitude nova para você, uma nova essência. Então nós falamos sobre o fato de que talvez a gente não tenha recebido o melhor estado da vida, a melhor herança. Talvez eu não seja um herdeiro, e talvez as únicas coisas que eu tenha recebido dos meus antepassados tenham sido dívidas. Mas eu tenho uma herança. A Bíblia diz que eu sou co-herdeiro com Cristo. E, portanto, há uma herança espiritual de coisas grandiosas que Deus tem para mim. Algumas delas eu já recebi e outras eu ainda vou receber. E então nós falamos sobre destino, de que a despeito da história que nós vivemos com os antepassados que nos conduziam para um destino deturpado, Deus realinhou o nosso destino, nos conduziu para um novo destino. E na saída desse novo destino, nessa vida dessa nova história, vivendo essa nova essência,
com essa nova herança, há um desafio de lidar com as marcas do passado que ainda carregamos, os efeitos, e que muitas vezes chamamos de maldições hereditárias. E nós falamos sobre as maldições no quinto dia, e lemos isso na Bíblia, e como que isso acontece à luz da Bíblia, e de que na nova aliança não há mais essas maldições que nos tocam, se estamos debaixo das mãos de Cristo, se encontramos em Jesus o nosso lugar seguro. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e portanto toda maldição foi cancelada, quebrada, porque nele nós fomos justificados, nós fomos aceitos por Deus. Ser justificado é ser aceito, por ele a gente foi transformado. Aquele papo de maldição hereditária é um papo do passado. Eu posso mudar isso na minha vida, eu posso mudar esses efeitos emocionais, e posso ter novos efeitos que dependem única e exclusivamente do meu comportamento e daquilo que eu plantar e colher. E então, nós falamos no sexto dia sobre reconciliação, sobre o momento de cura, sobre a volta do filho pródigo para casa, sobre o realinhamento com o Pai, sobre muitas vezes o medo da reconciliação que nós temos, a vontade que a gente tem de ir lá, de conversar, de ter aquele tempo bom de novo com os pais, com os irmãos, com os antepassados, com os familiares. Mas por causa das marcas que nos causaram, a gente tem medo, porque a gente viveu a nossa vida, cresceu tão distante, longe, separado, mas há uma necessidade de reconciliação, e não apenas com os nossos pais terrenos, mas com Deus, nosso Pai, nosso grande Pai, nosso Pai espiritual, o verdadeiro Pai. Mas por que nós falamos de tudo isso? Por que eu falei de tudo isso? Por que eu quis compartilhar tudo isso? Por que refletimos juntos e fizemos essa jornada sobre antepassados? Para chegar no Evangelho de Mateus capítulo 1. Para falar de Jesus. Porque de que serve a pregação de um homem ou de uma mulher se não for a pregação do Evangelho de Jesus Cristo? E o Evangelho são as boas notícias sobre Jesus e a nossa vida. De que serve eu gravar mensagens e mais mensagens aqui se não for para comunicar o Evangelho? Se não for para falar dessa boa notícia? Se não for para te trazer uma boa notícia sobre o reino de Deus, sobre o que Jesus fez, sobre quem é Deus e sobre aquilo que está proposto para você, sobre um novo estilo de vida, sobre a nova forma de vida, sobre uma vida melhor. Nós falamos de tudo isso, e o tema antepassados tinha como um objetivo chegar nesse ponto da história: os antepassados de Jesus, a aceitação. O Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus Cristo. O que é a genealogia? É o livro das gerações. É a árvore genealógica. Nós temos uma árvore genealógica que o Mateus escreve, e temos uma que Lucas escreve. Marcos não escreve, João também não escreve. Cada um dos evangelhos tem os seus motivos. Mas estamos falando de árvores genealógicas que são apresentadas. E aqui no Evangelho de Mateus, o objetivo de Mateus com essa árvore genealógica, o Evangelho de Mateus é um livro real que foi escrito para uma comunidade de judeus cristãos. E essa comunidade de judeus que recebeu esse livro, que recebeu esse Evangelho, precisava compreender a realidade de Jesus e o cumprimento das profecias de Jesus. E não apenas cristãos, viu? Nós estamos falando que Mateus era um evangelista compartilhando e falando de Jesus para judeus. Seja, mesmo que eles fossem cristãos ou judeus que não confessavam, que não eram cristãos e não acreditavam que Jesus era o Salvador.
Mateus escreve esse evangelho, e quando ele escreve esse evangelho, o tom, a forma de falar de Jesus é mostrando que ele é o rei esperado dos judeus, que ele é o cumprimento de todas as profecias, que ele de fato era aquilo que os profetas tinham falado desde a antiguidade, de que haveria um rei judaico, um rei judeu, que salvaria o mundo, que salvaria os judeus, que implantaria um reino judeu. Essa expectativa era a expectativa que estava presente no tempo de Jesus, que era um tempo de dominação romana. O povo judeu tinha passado por uma série de dominações de impérios muito poderosos do mundo. E o Império Romano foi um deles. E eles tinham a expectativa de um rei. E Mateus está dizendo, olha, o rei foi Jesus, o rei é Jesus. Ele veio cumprir uma parte da história, mas ele ainda vai cumprir a outra parte da história. E aí ele começa a escrever essa genealogia para explicar de que Jesus tinha uma descendência real. E ele faz essa conexão da genealogia até Jesus. Mas por que isso é interessante? Por que isso tem a ver com antepassados? Tudo a ver. Porque quando nós lemos os personagens aqui da genealogia, nós vamos ver diversos personagens. O texto vai falar sobre Abraão, o texto vai falar sobre Isaac, Jacó, vai falar sobre Judá, vai falar sobre Pérez, Esrom, vai falar sobre Jessé, vai falar sobre algumas mulheres, Raabe, Tamar. E queria eu passar aqui pela lista que nós passaríamos hoje no nosso culto da manhã. Mas o nosso culto da manhã, a palavra foi para outro lado. Nós falamos sobre Isaías capítulo 61, que era o que Deus queria falar naquele momento. A minha ideia era falar e compartilhar no nosso encontro presencial sobre Mateus 1, mas nós acabamos falando sobre Isaías 61. Mas é interessante, eu não vou conseguir cobrir tudo isso aqui pelo tempo do áudio, mas é interessante que na genealogia de Jesus, se você puder acompanhar cada uma das histórias, ler e procurar na Bíblia sobre os personagens que são listados, você vai ver bons exemplos e vai ver exemplos que não são tão bons assim. Você vai ver a citação aí, por exemplo, de Davi, que teve bons momentos da sua vida, mas também cometeu pecados. Ele demonstrou fé e coragem, mas o seu pecado com Batseba, que era a mulher de Urias, manchou as suas mãos. Urias era soldado do exército de Davi. E Davi, porque achou Batseba bonita, porque achou que podia tratá-la como, podia fazer dela sua mulher, mandou Urias voltar, se deitou com ela, teve relações com ela. E depois disso ela ficou grávida, mandou Urias voltar para ele ficar com ela, voltar de uma campanha de guerra para ficar com ela. Ele não quis voltar. Mandou ele voltar, ele não quis voltar, porque caso o bebê nascesse, foi Urias, ele não quis voltar, e já que ele não quis voltar, colocou ele na frente do exército para ele morrer. Olha só, Davi, que era um homem bom, um exemplo bíblico, mas que também tinha uma história ruim. E Salomão, que começou com muita sabedoria, escolheu sabedoria, mas terminou na tragédia. Apesar de ser um rei muito sábio, a riqueza, os relacionamentos políticos nos quais ele se envolveu o afastaram de Deus. Por causa de mulheres estrangeiras com quem ele foi fazendo alianças políticas. Roboão governou com arrogância, foi soberbo e acabou dividindo o reino. Abias fez o que era mal aos olhos de Deus e não seguiu o exemplo de seu pai, diz o texto bíblico. Asa fez o que era reto, Josafá fez o que era reto, fez o que era bom. Jorão fez o que era mal, Uzias fez o que era bom, Jotão fez o que era bom, Acais fez o que era mal, Manassés fez o que era mal, mas o seu pai fez o que era bom. Olha só quantos exemplos. Raabe, uma prostituta, Tamar se disfarçou de prostituta para deitar com Judá. O que isso ensina? A família de Jesus era perfeita? Será que a família de Jesus só tinha bons exemplos?
Será que a família de Jesus só tinha gente boa, gente que fazia tudo certinho, gente perfeita? Ah, mas é a família de Jesus. Na família de Jesus não tem erro. Na família de Jesus não tem problema. Só na minha família tem problema. Só na minha família que eu tenho mau exemplo. Só na minha família que eu tenho antepassado problemático. Não! O texto da genealogia de Mateus apresenta uma série de personagens que trazem bons exemplos e outras séries que trazem maus exemplos. Mas eles estão ali, eles são partes da geração de Jesus, são os antepassados de Jesus. Mas isso não mudou a história de Jesus, não mudou a essência de Jesus, não mudou o destino de Jesus, não mudou o fato de que Jesus tinha uma herança, não trouxe sobre Jesus maldições hereditárias, porque Jesus estava debaixo de algo maior, de um propósito maior. A família de Jesus era como era, mas Jesus tomou um caminho diferente, porque ele entendeu a sua missão, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, ele nasceu com essa missão e com este propósito. E não era a história dos seus antepassados que iria manchar esse propósito. Não tente querer limpar a história da sua família. Não tente querer eliminar, querer deixar, querer mostrar uma história boa, querer desenhar uma história feliz. Não tente. Cada pessoa tem o seu pecado, cada pessoa tem a sua falha, cada pessoa tem o seu problema. A gente deve simplesmente aceitar. Mas na nossa vida, nós só vamos carregar aquilo que Jesus estabeleceu para nós. Assim como Jesus viveu o seu propósito, qual era o propósito de Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os antepassados de Jesus não foram suficientes para desviá-lo da sua missão, que era nos salvar, que era o nosso destino, que era nos dar uma nova história, que era nos dar um novo destino, que era nos dar uma nova essência, que era quebrar o poder das maldições sobre a nossa vida. Não, Jesus aceitou a sua família como ela era, mesmo quando ela o rejeitou, porque Jesus foi rejeitado mesmo pela sua família. Foi rejeitado na sua cidade natal. Mas veja, ele cumpriu o seu propósito. Ele cumpriu, viveu, e é por isso que nós podemos segui-lo. Porque ele nos ensina, nos inspira. Jesus é a nossa fonte de inspiração. Jesus é a nossa fonte de ensino. Jesus é a cura, é a reconciliação com a nossa história do passado. Jesus é a fonte de libertação dos vínculos, das cadeias que nos prendem, das atitudes antigas. Jesus é quem nos dá uma nova história, porque Ele mesmo é o exemplo disso. Jesus está te chamando para segui-lo como um exemplo. Jesus não está te chamando para seguir uma igreja, porque tem muita gente que segue igreja. Tem muita gente que está lá seguindo igreja no Instagram. Está seguindo uma placa. Está seguindo um homem. Se o homem cai, todo mundo cai e ninguém vai mais para a igreja. Ah, mas o pastor, lá, ele estava fazendo coisa tal, aí ninguém mais quer ir para a igreja, porque estavam seguindo homens. Tem muita gente seguindo o homem. A igreja fechou, acabou a igreja. Acabou a minha religião. Tem muita gente seguindo placas. Mas Jesus está te chamando para seguir Ele como um exemplo de vida. Um exemplo para a sua vida e uma prova de que a sua vida pode ser diferente. Essa é a lição sobre os antepassados. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Toda essa mensagem está no nosso canal do YouTube. Agora nós temos um canal, Restauração Church.
@Restauração Church no YouTube. Não sei nem como eu consegui esse nome, foi coisa de Deus. Procure lá e você vai ver. Pode procurar Restauração Church, coloque meu nome, Leonardo Felicíssimo, e você vai ver a série completa de todas essas mensagens. Compartilhe com as pessoas. Reouça, ouça, que Deus possa falar com você. E até a próxima, porque é só o começo daquilo que Deus tem para fazer nessa cidade de Rio Preto, na cidade de São Paulo, e em todo o Brasil e em todo o mundo. Deus está fazendo grandes coisas. Não é só através da minha vida que Ele pode fazer, da sua e de muita gente que está por aí. Que Deus nos abençoe. Tenha um ótimo restinho de domingo. Descanse. E muito em breve você vai ser convidado a estar conosco para se reunir com a gente nos nossos encontros, orarmos juntos e compartilharmos a palavra e experimentarmos o poder de Deus sobre a nossa vida, nos restaurando, nos curando, nos libertando. Eu sou Leonardo Felicíssimo. Me procure lá no Instagram como Léo Felicíssimo. Se inscreva no nosso canal e eu vou publicando mais conteúdo. Porque antes de parecer ou de aparecer como igreja, nós estamos sendo igrejas para pastorear sua vida e seu coração através dessas mensagens. Até a próxima.